Ela tinha apenas 8 anos quando sua própria família a vendeu como escrava doméstica. Mas um vizinho idoso percebeu algo terrível acontecendo na mansão ao lado e tomou uma decisão que salvaria uma vida para sempre. Esta é a história real de Ana Carolina, uma menina que sobreviveu ao trabalho infantil e encontrou esperança nas mãos de um fazendeiro humilde que se tornou seu herói. Uma jornada de coragem, resistência e um amor que transformou duas vidas completamente. Antes de eu contar como essa história incrível se desenrolou, me fala nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu sempre fico curioso para saber onde estão nossos seguidores. E se você também acredita no poder das histórias reais de superação, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora vem descobrir como um simples ato de bondade mudou tudo. Ana Carolina tinha apenas 8 anos quando descobriu que sua infância havia sido colocada à venda. Não pelos estranhos cruéis que ela imaginava existirem apenas em contos de fadas sombrios, mas pela própria família que deveria protegê-la acima de tudo. Era uma manhã fria de junho em 2010, na pequena cidade de Pedras Altas, interior do Rio Grande do Sul, quando ela acordou com vozes alteradas vindo da cozinha de sua casa humilde. Seus pais, João e Marta Silveira, estavam conversando em tons baixos mas tensos com um homem que Ana não reconhecia. O estranho vestia roupas caras, dirigia um carro importado que destoava completamente da realidade daquela família rural que mal conseguia pagar as contas básicas. Escondida atrás da porta entreaberta de seu quarto, Ana escutou palavras que marcariam sua alma para sempre. A menina vai trabalhar na cidade, em uma casa de família rica. Vocês receberão R$ 500 por mês e ela terá comida e um teto. A realidade da situação não ficou clara imediatamente para Ana. Em sua mente de criança, ela imaginou que se tratava de uma oportunidade de emprego para adolescentes, algo que acontecia com frequência na região rural onde viviam. Muitas famílias enviavam seus filhos mais velhos para trabalhar em casas na cidade, ajudando com a renda familiar. Mas Ana não era adolescente. Era apenas uma criança de 8 anos, com o sonho simples de brincar com bonecas, estudar na escola local e ajudar sua mãe a cuidar das galinhas no quintal. O que Ana não sabia era que seus pais haviam acumulado dívidas impossíveis de pagar. João havia perdido o emprego na única fábrica da região 6 meses antes, e desde então a família sobrevivia apenas com trabalho esporádico de Marta como faxineira em casas da cidade. As contas se acumulavam, a comida estava escassa, e o desespero havia se instalado naquele lar que antes era preenchido com risadas infantis e esperança no futuro. O homem que estava na cozinha se chamava Roberto Silva e se apresentava como intermediário de oportunidades de trabalho doméstico. Na realidade, ele era parte de uma rede de tráfico de pessoas que explorava a vulnerabilidade de famílias em situação de extrema pobreza. Sua especialidade era convencer pais desesperados de que estavam proporcionando uma oportunidade melhor para seus filhos, quando na verdade os estava entregando uma vida de trabalho infantil e exploração. Marta chorava silenciosamente enquanto assinava os papéis que Roberto havia trazido. Documentos que, na teoria, estabeleciam um contrato de trabalho doméstico, mas que na prática transferiam a guarda temporária de Ana para pessoas que ela nunca conhecera. João evitava olhar na direção do quarto da filha, sabendo que se a visse, não teria coragem de completar a transação que acreditava ser a única forma de salvar a família da miséria absoluta. A menina sai amanhã cedo, disse Roberto, guardando os papéis em uma pasta de couro. Lembrando que durante o período de adaptação, que pode durar alguns meses, não haverá visitas. É melhor para todos, a criança se adapta mais rápido sem interferências emocionais. Essas palavras cortaram o coração de Marta como uma lâmina afiada, mas a promessa de R$ 500 mensais, uma quantia que representava mais do que eles haviam ganhado nos últimos 3 meses combinados, silenciou suas objeções maternas. A última noite que Ana passou em sua casa foi marcada por uma quietude perturbadora que parecia prenunciar a tempestade que se aproximava. Seus pais, consumidos pela culpa e pelo desespero, mal conseguiam olhá-la nos olhos durante o jantar frugal de arroz, feijão e ovo frito que compartilharam em silêncio. Ana, ainda inconsciente da dimensão do que estava prestes a acontecer, notou a tensão no ar, mas atribuiu a preocupação financeira que sempre permeava aquele lar. Marta havia passado a tarde arrumando as poucas roupas de Ana em uma mala pequena e desgastada, a mesma que havia usado quando se casou com João 15 anos antes.
Cada peça dobrada cuidadosamente era acompanhada de lágrimas silenciosas que a mãe tentava esconder da filha. As roupinhas simples, algumas emendadas com amor e outras a pequenas demais, representavam não apenas os pertences de Ana, mas toda a infância que estava sendo interrompida abruptamente. "Mamãe, por que você está chorando?" perguntou Ana com a inocência típica de sua idade, aproximando-se da mãe que organizava suas coisas. Marta engoliu o choro e forçou um sorriso que não conseguiu alcançar seus olhos vermelhos. "Não é nada, minha filha. Mamãe está só cansada." Ela puxou Ana para um abraço apertado, inalando profundamente o cheiro do cabelo da menina, tentando guardar aquela memória para os dias difíceis que sabia que viriam. João passou a noite caminhando pela propriedade pequena onde haviam construído seus sonhos de família. O galinheiro que ele havia feito com as próprias mãos quando Ana nasceu, a horta onde ela gostava de ajudá-la a plantar cenouras e rabanetes, a árvore onde haviam pendurado um balanço simples feito de corda e pedaço de madeira. Cada canto daquele lugar gritava memórias de uma filha que ele estava prestes a entregar a estranhos, e o peso dessa decisão esmagava seu peito como uma pedra gigantesca. A conversa que deveria ter acontecido, a explicação honesta sobre o que estava prestes a ocorrer, nunca teve lugar. João e Marta haviam decidido que seria mais fácil para Ana se ela soubesse apenas que iria ajudar uma família na cidade e que seria temporário. Eles se convenceram de que estavam poupando sua filha do sofrimento da despedida, quando na realidade estavam privando-a da oportunidade de se preparar psicologicamente para a separação. Durante a madrugada, Ana acordou com sede e foi até a cozinha buscar água. Lá encontrou seus pais sentados à mesa, segurando as mãos um do outro e chorando em silêncio. Documentos espalhados sobre a superfície de madeira gasta incluíam o que pareciam ser contratos, mas Ana não sabia ler palavras complicadas como transferência de responsabilidade e trabalho doméstico integral. "Pai? Mãe? Vocês estão bem?" perguntou ela, sua voz pequena ecoando na cozinha mal iluminada pela luz fraca da lâmpada. "Vai dormir, filha", disse João com voz rouca. "Amanhã você vai conhecer pessoas novas. Vai para um lugar bonito." Ana voltou para seu quarto sem fazer mais perguntas, mas uma sensação estranha havia se instalado em seu estômago, uma mistura de ansiedade e pressentimento que ela não conseguia nomear. Deitada em sua cama estreita, olhando para o teto rachado que conhecia cada detalhe, ela não conseguia imaginar que aquela seria a última vez que dormiria no único lar que havia conhecido. O carro preto que parou em frente à casa do Silveira às 6 da manhã parecia uma nave alienígena, naquela rua de terra batida onde apenas bicicletas e ocasionalmente um trator circulavam. Roberto Silva desceu do veículo vestindo um terno escuro que contrastava drasticamente com a simplicidade rural do ambiente. Seus óculos de sol refletiam o sol nascente enquanto ele caminhava determinadamente até a porta da frente, onde João esperava com Ana ao seu lado, ainda sonolenta e confusa sobre o que estava acontecendo. "Bom dia. Estão prontos?" perguntou Roberto com uma falsa cordialidade que não conseguia mascarar a frieza em sua voz. Ana segurava firmemente a mão de seu pai, seus olhos grandes e escuros absorvendo cada detalhe do estranho que havia aparecido para levá-la embora. Algo em seu instinto infantil alertava que aquele homem não era confiável, mas ela não tinha vocabulário nem experiência para articular seus medos. A despedida foi apressada e superficial, como se uma demora pudesse fazer João e Marta mudarem de ideia. "Seja uma menina boa", murmurou Marta, beijando a testa da filha com lábios trêmulos. "Obedeça aos adultos e trabalhe bem." Essas palavras soaram estranhas aos ouvidos de Ana, porque sua mãe estava falando sobre trabalho. Ela era apenas uma criança que deveria estar se preparando para ir à escola, não para trabalhar. João abraçou brevemente a filha, mas não conseguiu sustentar o contato visual por mais de alguns segundos. "Papai vai buscar você em breve", mentiu, sabendo que não tinha ideia de quando ou se isso seria possível. Ana entrou no carro luxuoso, sua pequena mala ocupando o banco ao seu lado, enquanto observava pela janela traseira seus pais ficarem cada vez menores até desaparecerem completamente de sua vista. A viagem durou 3 horas através de estradas que Ana nunca havia percorrido. Roberto ocasionalmente fazia perguntas superficiais sobre sua idade, se sabia ler e escrever, se era obediente. Ana respondia com monossílabos, intimidada pelo ambiente estranho e pela crescente distância de casa. A paisagem rural gradualmente deu lugar a uma cidade grande que ela nunca havia visto, com prédios altos,
trânsito intenso e um ritmo de vida completamente diferente do que estava acostumada. Você vai gostar da sua nova casa, disse Roberto enquanto navegavam pelas ruas movimentadas. A família é muito rica, tem uma casa grande, comida boa. Você só precisa ajudar com algumas tarefas simples e sempre obedecer. Ana assentiu silenciosamente, mas uma sensação de vazio começava a se formar em seu peito. Ela começou a entender que não se tratava de uma visita curta, mas de algo muito mais permanente e assustador. O carro finalmente parou em frente a uma mansão imponente no bairro mais nobre da cidade. Portões altos de ferro ornamentado protegiam uma propriedade que era maior do que toda a vizinhança onde Ana havia crescido. Jardins perfeitamente manicurados, uma fonte no centro do pátio e janelas enormes que refletiam o sol da manhã criavam um cenário que parecia saído de um filme. Ana desceu do carro segurando sua mala modesta, sentindo-se minúscula diante da grandiosidade que a cercava. A porta principal da mansão se abriu antes mesmo que Roberto tocasse a campainha, revelando uma mulher de aproximadamente 50 anos, elegantemente vestida, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios e calculistas. Margarete Monteiro era a matriarca de uma família que havia construído sua fortuna através de negócios questionáveis, que mantinha sua reputação social através de uma fachada de respeitabilidade que escondia segredos sombrios. Esta é a Ana, perguntou Margarete, examinando a menina de cima a baixo como se estivesse avaliando um produto que havia adquirido. Ana se encolheu sob o olhar escrutinador, instintivamente buscando se esconder atrás de Roberto, o que era irônico considerando que ele era quem a havia trazido para aquela situação. Parece pequena para 8 anos, mas servirá. Esperamos que seja mais útil que a anterior. A frase sobre a anterior enviou um arrepio pela espinha de Ana, embora ela não compreendesse completamente suas implicações. Roberto e Margarete conversaram brevemente sobre termos e expectativas, usando uma linguagem codificada que a menina não conseguia decifrar. Documentos foram trocados, um envelope mudou de mãos, e então Roberto simplesmente saiu, deixando Ana sozinha com estranhos em um mundo que parecia hostil e ameaçador. Bem-vinda à sua nova casa, disse Margarete com uma falsa doçura que imediatamente se transformou em frieza quando a porta se fechou. Aqui temos regras muito claras. Você acordará às 5 da manhã, preparará o café da família, limpará a casa, cuidará das roupas e fará tudo o que lhe for ordenado. Não há espaço para preguiça ou desobediência. Ana ouvia essas instruções com crescente terror, começando a compreender que sua vida havia mudado completamente e não para melhor. O quarto de Ana era, na verdade, um pequeno cômodo no porão da casa, sem janelas, com uma cama estreita, um pequeno armário e uma lâmpada solitária pendendo do teto baixo. O contraste com os quartos luxuosos dos filhos da família Monteiro, que ela entreviu durante o tour pela casa, era gritante. Enquanto as crianças da família dormiam em camas king size com lençóis de seda, Ana recebeu um colchão fino e cobertores ásperos que cheiravam a mofo. As primeiras semanas na casa dos Monteiro foram um choque brutal para Ana. Acordar antes do amanhecer, preparar café para uma família que a tratava como mobília, limpar uma casa de 3 andares enquanto era constantemente criticada por cada pequeno erro. Suas mãos pequenas não conseguiam alcançar pratos altos, seus braços frágeis lutavam com aspiradores pesados, e seus pés já começavam a desenvolver calos dos sapatos baratos e mal ajustados que havia recebido. A solidão era talvez o aspecto mais cruel de sua nova vida. Os filhos dos Monteiro, 2 meninos de 12 e 15 anos, a tratavam como serviçal invisível, nunca dirigindo uma palavra gentil em sua direção. Margarete era constantemente crítica, encontrando defeitos em tudo que Ana fazia, desde a forma como dobrava as toalhas até a velocidade com que varria o chão. O senhor Monteiro raramente estava em casa, mas quando estava, ignorava completamente a existência da menina. Os dias na mansão dos Monteiro seguiam um padrão implacável que roubava de Ana qualquer vestígio da infância que deveria estar vivendo. Às 5 da manhã, o despertador cruel arrancava de sonhos onde ainda estava em casa com seus pais, brincando no quintal ou ajudando sua mãe na cozinha por prazer, não por obrigação. A realidade a atingia como um soco no estômago a cada despertar. Ela não estava mais em casa, não era mais uma criança livre, e não havia perspectiva de quando essa situação mudaria. O café da manhã da família Monteiro era um ritual elaborado que Ana havia aprendido a executar com precisão militar para evitar punições. Suco de laranja espremido na hora,
ovos preparados de formas específicas para cada membro da família, torradas douradas no ponto exato, mesa posta com a louça fina e guardanapos de linho dobrados impecavelmente. Ana servia tudo em silêncio, invisível aos olhos da família que consumia o resultado de seu trabalho como se fosse o mais natural do mundo. As tarefas domésticas que se seguiam eram exaustivas para qualquer adulto, quanto mais para uma criança de 8 anos. Aspirar carpetes que pareciam se estender infinitamente, limpar banheiros de mármore que refletiam cada imperfeição, lavar e passar roupas caras que custavam mais do que sua família havia ganhado em meses inteiros. Suas pequenas mãos desenvolveram calos prematuros, seus braços doíam constantemente, e suas costas começaram a curvar-se sob o peso de responsabilidades que nunca deveriam ter sido suas. A educação, que deveria ser um direito fundamental de qualquer criança, havia sido completamente removida da vida de Ana. Enquanto observava os filhos dos Monteiros saindo pela manhã com suas mochilas escolares caras e uniformes impecáveis, ela sentia uma dor profunda no peito. Seu sonho de aprender a ler melhor, de fazer contas complicadas, de brincar no recreio com outras crianças, haviam sido substituídos por produtos de limpeza, uniformes de trabalho e isolamento social. As refeições de Ana eram os restos do que a família consumia, comida fria servida na cozinha depois que todos haviam terminado de comer. Ela comia sozinha, de pé ao lado da pia, enquanto planejava mentalmente as próximas tarefas da rotina interminável. Não havia conversas, não havia alguém perguntando sobre seus sentimentos, seus sonhos ou seus medos. Ela estava se tornando gradualmente uma sombra de si mesma, uma criança fantasma que existia apenas para servir. As noites eram especialmente difíceis para Ana. Deitada em seu colchão fino no porão escuro, ela chorava silenciosamente, cobrindo a boca com as mãos para não fazer ruído que pudesse incomodar a família lá em cima. Ela inventava histórias sobre seus pais vindo resgatá-la, sobre voltar para casa, sobre ter uma vida normal novamente. Mas com o passar das semanas, essas fantasias se tornavam cada vez mais fracas, substituídas por uma resignação precoce que era aterrorizante de se testemunhar. A correspondência de casa nunca chegava. Ana havia pedido várias vezes para telefonar para seus pais, mas Margarete sempre tinha uma desculpa. Eles estão ocupados. Não é hora de distrações. Você precisa se concentrar em seu trabalho. Gradualmente, Ana começou a se perguntar se seus pais realmente queriam que ela voltasse, se talvez ela fosse realmente um fardo do qual eles estavam felizes por se livrar. Esses pensamentos venenosos plantados pela manipulação psicológica constante começavam a envenenar sua autoimagem e sua capacidade de manter esperança. Foi durante uma manhã particularmente difícil de março, quando Ana estava limpando as grandes janelas frontais da mansão, que ela teve o primeiro vislumbre de bondade humana genuína que experimentaria em meses. Um homem idoso estava trabalhando no jardim da casa ao lado, podando rosas com cuidado e cantarolando uma melodia suave que flutuava através da brisa matinal. Ele notou a menina pequena lutando para alcançar os cantos superiores das janelas enormes. Parou seu trabalho para observá-la com preocupação evidente. Seu nome era Antônio Ferreira, um viúvo de 67 anos que havia se aposentado de uma vida dedicada à agricultura e agora cuidava de um jardim modesto ao lado da propriedade dos Monteiro. Antônio havia notado a chegada de Ana meses antes, e algo sobre a situação incomodava profundamente. Criado em uma família humilde onde crianças eram protegidas e valorizadas, ele estranhava ver uma menina tão pequena executando tarefas claramente adequadas para adultos, sempre sozinha, sempre séria, nunca brincando ou rindo. "Bom dia, pequena", chamou Antônio suavemente quando Ana estava descendo da escada para trocar a água suja do balde. Ana se assustou, não acostumada a ser abordada por estranhos, especialmente de forma gentil. Ela olhou nervosamente para as janelas da casa, temendo que Margarete pudesse vê-la conversando e interpretar isso como preguiça ou insubordinação. "Não se preocupe", disse Antônio, percebendo seu medo. "Só queria saber se você está bem. Parece cansada para uma menina tão nova." A simplicidade da pergunta, se ela estava bem, quase fez Ana desmoronar. Ninguém havia perguntado sobre seu bem-estar em meses. Ela apenas assentiu rapidamente e tentou voltar ao trabalho, mas Antônio continuou falando suavemente. "Sabe, tenho algumas laranjas doces no meu pé lá. Se sua patroa permitir, posso te dar algumas. Você parece precisar de vitaminas."
A palavra patroa soou estranha. Ana ainda se via como uma criança, não como uma empregada. Durante os dias seguintes, Antônio começou a cronometrar seu trabalho no jardim para coincidir com os horários em que Ana estava limpando as janelas frontais, varrendo a varanda. Ele nunca abordava diretamente quando outros poderiam ver, mas sempre encontrava maneiras sutis de mostrar bondade, deixando uma laranja no muro que separava as propriedades, acenando discretamente quando ela passava, oferecendo um sorriso caloroso que contrastava drasticamente com os rostos frios que ela via dentro da mansão. A presença de Antônio começou a representar um pequeno farol de esperança na vida sombria de Ana. Ela começou a esperar pelos momentos quando poderia vê-lo, quando poderia sentir que alguém no mundo se importava com sua existência. Ele nunca fez perguntas intrusivas sobre sua situação, mas Ana podia sentir sua preocupação genuína, sua bondade instintiva que não esperava nada em troca. Um dia, quando Margarete havia saído para suas atividades sociais e Ana estava trabalhando sozinha no jardim frontal, Antônio finalmente teve coragem de se aproximar mais diretamente. — Como você se chama, querida? Perguntou ele, sua voz carregada de uma ternura que Ana havia quase esquecido que existia. — Ana. Ela respondeu em voz baixa, olhando ao redor para garantir que ninguém estava observando. — Ana, repetiu Antônio com um sorriso. É um nome bonito. Minha neta se chama Ana também. Ela tem mais ou menos sua idade, mas mora longe com meus filhos. Essa pequena conexão, saber que existia outra Ana no mundo, uma que era amada e cuidada por seu avô, plantou uma semente minúscula de esperança no coração da menina. Talvez ela não fosse invisível. Talvez ainda houvesse bondade no mundo. Talvez, apenas talvez, sua situação pudesse mudar algum dia. A bondade crescente de Antônio começou a despertar em Ana algo que ela pensava ter perdido para sempre: a coragem de sonhar com uma vida diferente. Durante suas conversas furtivas sobre flores e jardinagem, Antônio começou a fazer perguntas mais diretas, sempre com cuidado e discrição. — Há quanto tempo você está aqui, Ana? Você vai à escola? Seus pais sabem onde você está? Cada pergunta revelava camadas da situação que deixavam o homem idoso cada vez mais perturbado. Ana, inicialmente relutante em falar sobre sua situação por medo de represálias, gradualmente começou a confiar em Antônio. Ela contou sobre seus pais, sobre como havia sido trazida para trabalhar na casa, sobre a promessa de que seria temporário que nunca se materializou. Antônio ouvia com crescente horror, reconhecendo sinais de uma situação de exploração que sua experiência de vida o havia ensinado a identificar. — Ana, disse Antônio cuidadosamente após uma dessas conversas, você sabe que crianças da sua idade devem estar na escola, não trabalhando assim? Você sabe que tem direitos. Ana olhou para ele com confusão. A palavra direitos era abstrata para alguém que havia sido condicionada a acreditar que sua única função era servir. — Que tipo de direitos? Perguntou ela, sua voz carregada de uma curiosidade que não sentia há meses. Antônio começou a educar Ana sobre conceitos que deveriam ser básicos: que crianças tinham direito à educação, ao cuidado adequado, ao amor e proteção, que trabalho infantil era ilegal e imoral, que ela não era propriedade de ninguém. Não importava o que seus pais ou os Monteiro tivessem acordado. Cada revelação era como um raio de luz penetrando na escuridão da aceitação forçada em que Ana havia caído. — Precisamos encontrar uma forma de você sair daqui, disse Antônio finalmente, depois de semanas observando o deterioramento físico e emocional da menina. Mas precisa ser feito com cuidado. Essas pessoas são poderosas e elas sabem como esconder o que fazem. Antônio havia começado sua própria investigação discreta, fazendo contatos com assistentes sociais aposentados que conhecia, descobrindo que a situação de Ana não era isolada. O plano que começaram a desenvolver era simples, mas arriscado. Antônio usaria seus contatos para alertar as autoridades competentes sobre a situação de Ana, fornecendo evidências fotográficas discretas e depoimentos de outros vizinhos que haviam notado a situação, mas não sabiam como agir. Ana, por sua vez, começaria a documentar mentalmente sua rotina e os tratamentos que recebia, preparando-se para o momento em que pudesse testemunhar sobre sua situação. A descoberta do plano veio de forma inesperada e aterrorizante. Margarete, sempre desconfiada e controladora, havia notado que Ana parecia diferente nas últimas semanas, menos submissa, com um brilho nos olhos que não havia estado lá antes. Um dia,
Ela seguiu Ana discretamente e a viu conversando com Antônio perto da cerca que separava as propriedades. A fúria de Margarete foi imediata e explosiva. Como se atreve a conversar com estranhos? Gritou ela, arrastando Ana pelo braço de volta para dentro da casa. Você está aqui para trabalhar, não para fazer amizades. A punição foi severa. Ana foi trancada em seu quarto no porão por 2 dias com apenas água e pão, enquanto Margarete elaborava um plano para transferi-la para uma propriedade rural onde seria ainda mais isolada e controlada. O pesadelo de Ana estava prestes a se intensificar, mas também estava prestes a chegar ao fim. Antônio não havia visto Ana por 3 dias quando decidiu que não podia mais esperar por protocolos oficiais ou procedimentos burocráticos. Sua experiência como pai e avô havia aguçado seus instintos protetivos, e ele sabia que algo terrível estava acontecendo dentro da mansão dos Monteiro. Durante suas caminhadas matinais pelo jardim, ele notou que as cortinas do porão, onde suspeitava que Ana fosse mantida, permaneciam fechadas, e não havia nenhum sinal da menina executando suas tarefas habituais. Na madrugada da quarta-feira, Antônio tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas salvaria a de Ana. Ele ligou para sua sobrinha, Carla Ferreira, que trabalhava como assistente social no município, e contou tudo o que havia observado e descoberto. Carla, experiente em casos de exploração infantil, imediatamente reconheceu a urgência da situação e mobilizou uma equipe de emergência que incluía policiais especializados em crimes contra crianças. Tio Antônio, disse Carla ao telefone, você pode ter salvado a vida dessa menina. Vamos agir agora. Mas precisamos que você nos conte tudo o que sabe, nos mínimos detalhes. Antônio passou a madrugada inteira documentando suas observações. Os horários da rotina de Ana, os momentos quando a família saia, a localização do quarto no porão e, principalmente, as evidências de que uma criança estava sendo mantida em condições inadequadas. Às 6 da manhã, 3 carros oficiais se posicionaram discretamente na rua, em frente à mansão dos Monteiro. A operação havia sido planejada meticulosamente. Assistentes sociais, policiais especializados e até mesmo um psicólogo infantil para ajudar Ana durante o que seria inevitavelmente um momento traumático. Antônio observava de sua janela, suas mãos trêmulas segurando uma xícara de café que havia esfriado há muito tempo. Margarete abriu a porta com sua arrogância habitual, esperando encontrar algum vendedor ou funcionário da prefeitura que pudesse dispensar rapidamente. Sua expressão mudou drasticamente quando viu os uniformes e os distintivos oficiais. Senhora Monteiro, disse a assistente social-chefe, temos uma ordem judicial para inspecionar sua propriedade e verificar as condições de uma menor que acreditamos estar residindo aqui irregularmente. Isso é absurdo, protestou Margarete, mas sua voz havia perdido a confiança habitual. Não temos nenhuma criança aqui além dos meus filhos. A mentira descarada foi imediatamente contradita quando um dos policiais ouviu ruídos vindos do porão. Vamos precisar verificar toda a propriedade, senhora, disse ele firmemente, já se dirigindo para as escadas que levavam ao subsolo da casa. O momento da descoberta de Ana foi simultaneamente triunfante e devastador. Ela foi encontrada trancada em seu pequeno quarto, desnutrida, com marcas de punição física nos braços e em um estado de terror que fez até mesmo os profissionais experientes engasgarem de emoção. Não fiz nada errado, foram suas primeiras palavras, sussurradas com uma voz rouca de tanto chorar. Por favor, não me machuquem. A assistente social se ajoelhou ao nível de Ana, falando com a voz mais suave possível. Ninguém vai machucá-la. Querida, você não fez nada errado. Estamos aqui para levá-la para um lugar seguro. Ana olhou com desconfiança, condicionada por meses de medo e manipulação a não confiar em adultos. Mas quando viu Antônio aparecendo na porta do porão, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Senhor Antônio, murmurou ela, você veio me salvar. Na madrugada da quarta-feira, Antônio tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas salvaria a de Ana. Ele ligou para sua sobrinha, Carla Ferreira, que trabalhava como assistente social no município, e contou tudo o que havia observado e descoberto. Carla, experiente em casos de exploração infantil, imediatamente reconheceu a urgência da situação e mobilizou uma equipe de emergência que incluía policiais especializados em crimes contra crianças. Tio Antônio, disse Carla ao telefone, você pode ter salvado a vida dessa menina. Vamos agir agora,
mas precisamos que você nos conte tudo o que sabe, nos mínimos detalhes. Antônio passou a madrugada inteira documentando suas observações, os horários da rotina de Ana, os momentos quando a família saia, a localização do quarto no porão e, principalmente, as evidências de que uma criança estava sendo mantida em condições inadequadas. Às 6 da manhã, 3 carros oficiais se posicionaram discretamente na rua em frente à mansão dos Monteiro. A operação havia sido planejada meticulosamente. Assistentes sociais, policiais especializados e até mesmo um psicólogo infantil para ajudar Ana durante o que seria inevitavelmente um momento traumático. Antônio observava de sua janela, suas mãos trêmulas segurando uma xícara de café que havia esfriado há muito tempo. Margarete abriu a porta com sua arrogância habitual, esperando encontrar algum vendedor ou funcionário da prefeitura que pudesse dispensar rapidamente. Sua expressão mudou drasticamente quando viu os uniformes e os distintivos oficiais. Senhora Monteiro, disse a assistente social-chefe, temos uma ordem judicial para inspecionar sua propriedade e verificar as condições de uma menor que acreditamos estar residindo aqui irregularmente. Isso é absurdo, protestou Margarete, mas sua voz havia perdido a confiança habitual. Não temos nenhuma criança aqui além dos meus filhos. A mentira descarada foi imediatamente contradita quando um dos policiais ouviu ruídos vindos do porão. Vamos precisar verificar toda a propriedade, senhora, disse ele firmemente, já se dirigindo para as escadas que levavam ao subsolo da casa. O momento da descoberta de Ana foi simultaneamente triunfante e devastador. Ela foi encontrada trancada em seu pequeno quarto, desnutrida, com marcas de punição física nos braços e em um estado de terror que fez até mesmo os profissionais experientes engasgarem de emoção. Não fiz nada errado, foram suas primeiras palavras, sussurradas com uma voz rouca de tanto chorar. Por favor, não me machuquem. A assistente social se ajoelhou ao nível de Ana, falando com a voz mais suave possível. Ninguém vai machucá-la. Querida, você não fez nada errado. Estamos aqui para levá-la para um lugar seguro. Ana olhou com desconfiança. A saída da mansão dos Monteiro foi como renascer para a luz depois de meses enterrada em trevas. Ana caminhava entre os profissionais que a escoltavam, ainda não acreditando completamente que estava livre da rotina de exploração que havia se tornado sua realidade. Antônio seguia ao lado do grupo, tendo insistido em acompanhar Ana até o centro de acolhimento temporário onde ela ficaria enquanto as autoridades investigavam sua situação familiar e decidiam sobre seu futuro. O centro de acolhimento Lar Esperança era dirigido pela irmã Teresa, uma mulher de 60 anos que dedicara sua vida ao cuidado de crianças vítimas de violência e exploração. Quando Ana chegou, magra, assustada e vestindo roupas sujas que cheiravam a produtos de limpeza, a religiosa imediatamente reconheceu todos os sinais de trauma profundo que havia visto em centenas de outras crianças ao longo de sua carreira. Bem-vinda, Ana, disse irmã Teresa com uma voz que irradiava calor genuíno. Aqui você vai ter tempo para ser criança novamente. Vai brincar, estudar, e ninguém nunca mais vai forçá-la a trabalhar como um adulto. O quarto que Ana recebeu era simples, mas para ela parecia luxuoso. Uma cama de verdade com lençóis limpos, uma janela com vista para um jardim onde outras crianças brincavam, e brinquedos em uma prateleira, algo que ela não via há quase um ano. Os primeiros dias no centro foram uma adaptação difícil. Ana havia se condicionado a acordar às 5 da manhã e procurar por tarefas para executar. Quando lhe disseram que poderia dormir até mais tarde, ela não conseguia acreditar. Quando lhe ofereceram comida quente servida em um prato próprio, à mesa, ela inicialmente tentou comer de pé na cozinha. Cada gesto de normalidade precisava ser reaprendido. Cada conceito de que merecia cuidado e respeito precisava ser reconstruído tijolo por tijolo. A psicóloga do centro, doutora Lúcia Santos, começou sessões diárias com Ana para ajudá-la a processar o trauma vivido. Você sabe que nada do que aconteceu foi culpa sua? Perguntava repetidamente, porque Ana havia internalizado a culpa como um mecanismo de sobrevivência. Crianças não devem trabalhar como você foi forçada a trabalhar. Seus pais cometeram um erro terrível, mas isso não significa que você não merece amor e cuidado. Antônio visitava Ana toda semana, sempre trazendo laranjas de seu jardim e histórias sobre sua própria infância na fazenda. Essas visitas se tornaram âncoras de estabilidade para Ana, lembrando-a de que bondade genuína existia no mundo. Sabe, Ana,
disse ele durante uma dessas visitas. Minha família sempre teve uma fazenda pequena. Talvez, quando você estiver melhor, gostaria de nos visitar. Minha neta Ana, que eu mencionei, está chegando para as férias. Vocês poderiam ser amigas. A investigação sobre os pais de Ana revelou uma rede complexa de exploração que envolvia várias famílias vulneráveis. João e Marta Silveira foram presos, mas Ana ficou dividida entre alívio por estar livre e tristeza pela perda definitiva da família que conhecia. É normal sentir isso, explicou a doutora. Lúcia, você pode amar seus pais e ao mesmo tempo reconhecer que eles fizeram escolhas que a machucaram. Sentimentos não são simples, especialmente quando se trata de família. Gradualmente, Ana começou a participar das atividades do centro. Primeiro timidamente, depois com crescente entusiasmo. Ela redescobriu o prazer de brincar, de rir, de aprender letras e números sem a pressão de perfeição. Outras crianças no centro, muitas com histórias similares de abuso e negligência, se tornaram seus primeiros amigos reais. Juntas, elas formaram uma família escolhida, unidas pela compreensão mútua do que era sobreviver ao insuportável. 6 meses depois de sua libertação da mansão dos Monteiro, Ana estava se transformando em uma criança diferente. Seus cabelos haviam crescido e ganhado brilho, suas bochechas estavam rosadas de saúde e, mais importante, seus olhos haviam recuperado a luz curiosa típica da infância. Ela frequentava aulas regulares no centro, estava aprendendo a ler com fluência e havia descoberto um talento natural para desenho que ninguém, nem mesmo ela, sabia que existia. Foi durante esse período de cura que Antônio fez uma proposta que mudaria para sempre o curso da vida de Ana. Irmã Teresa, disse ele durante uma de suas visitas, eu gostaria de iniciar o processo de adoção da Ana. A religiosa o olhou com surpresa e carinho. Aos 67 anos, Antônio era considerado idoso para a adoção tradicional, mas sua dedicação a Ana e o vínculo genuíno que haviam desenvolvido falavam mais alto que protocolos burocráticos. Senhor Antônio, respondeu Ana quando ele lhe contou sobre seus planos, isso significa que eu seria sua neta de verdade. A pergunta, feita com uma mistura de esperança e medo de decepção, derreteu o coração do homem idoso. Significa que você seria minha filha do coração, disse ele, abraçando-a, e eu prometo que nunca, jamais, vou deixar alguém machucá-la novamente. O processo de adoção foi facilitado pela demonstração clara de que Antônio proporcionava o ambiente estável e amoroso que Ana precisava. Suas referências eram impecáveis, sua situação financeira era modesta, mas suficiente, e, principalmente, o vínculo entre eles era evidente para qualquer observador. Assistentes sociais que visitaram sua casa ficaram impressionadas com as adaptações que ele havia feito. Um quarto pintado de rosa com bonecas e livros, um cantinho de estudos perto da janela e fotografias de Ana já integradas entre as fotos de sua família biológica. A cerimônia de adoção foi simples, realizada no fórum da cidade com a presença das crianças e funcionários do centro de acolhimento que haviam se tornado a família estendida de Ana. Irmã Teresa chorou pele quando o juiz declarou oficialmente que Ana Carolina Silveira se tornava Ana Carolina Ferreira, filha legal de Antônio Ferreira. Esta menina, disse o juiz durante a cerimônia, representa tudo o que há de melhor na capacidade humana de superar adversidades e encontrar amor onde menos esperamos. A adaptação à vida na pequena casa de Antônio foi surpreendentemente tranquila. Ana descobriu os prazeres simples de ter um lar verdadeiro, ajudar no jardim por escolha própria, preparar refeições junto com seu novo pai, receber amigos para brincar e, principalmente, ir à escola todos os dias como qualquer criança normal. Ela se destacou rapidamente nos estudos, sua fome por conhecimento sendo alimentada por professores pacientes que compreendiam sua história única. Pai, disse Ana uma noite, usando a palavra que havia aprendido a pronunciar com amor e segurança, obrigada por me salvar. Antônio, que estava lendo uma história para ela antes de dormir, sorriu com lágrimas nos olhos. Filha, respondeu ele, na verdade, você foi quem me salvou. Você me ensinou que nunca é tarde demais para formar uma família e que o amor não depende de sangue, mas de escolha. Anos depois, Ana se formou como assistente social, inspirada por sua própria experiência e pelo desejo de ajudar outras crianças em situações similares. Em sua formatura, ela fez questão de agradecer publicamente a 3 pessoas: Antônio, que lhe ensinou que era amor incondicional; Irmã Teresa, que lhe mostrou que era possível curar feridas profundas;
e, surpreendentemente, seus pais biológicos, porque sem o erro terrível que cometeram, eu nunca teria encontrado minha verdadeira família. A história de Ana se tornou lenda na pequena cidade, um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a bondade humana pode prevalecer. Antônio viveu para ver sua filha do coração se casar, se formar profissionalmente e começar sua própria família. No dia de seu casamento, Ana usou o anel de noivado da falecida esposa de Antônio, carregando com orgulho o nome Ferreira que havia escolhido manter mesmo após o matrimônio. Às vezes, Ana costuma dizer para as crianças que agora ajudam em seu trabalho: as piores experiências da nossa vida nos levam às melhores. Eu não mudaria minha história, porque ela me trouxe até o homem mais bondoso do mundo, que me ensinou que família é sobre amor, não sobre sangue, e que sempre vale a pena ter esperança, mesmo quando tudo parece perdido.